esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Seria interessante, quando você lê o Evangelho, quando a gente lê, prestar bem atenção como Jesus se comporta. Eu já disse várias vezes aqui que nós temos uma ideia errada de Jesus. Tem gente que pensa que Nosso Senhor era aquela pessoa com a cabeça baixa o tempo todo, sem dizer nada. Eu duvido que um barulho desse Nosso Senhor ficasse calado. Eu duvido. Ele chegou uma vez na igreja e expulsou todo mundo lá porque estava vendendo coisa que não era para vender. Ele não pediu para sair, ele expulsou. Ele deu um chute na mesa e expulsou tudinho. Então, a ideia errada que muitos de vocês têm de Nosso Senhor, de não falar nada, de não dizer nada. O católico é aquele que não diz nada, não fala nada, suporta tudo. Isso não é católico, não. Isso é covarde. E Nosso Senhor não era assim, não. Está aqui o exemplo. Quer ver? Naquele tempo, agora, na hora que é anunciado, acontece. É o Kairos. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Ele vivia andando, Nosso Senhor. Jerusalém, que ficava no sul, a Galileia, Cafarnaum, Caná, Nazaré, voltava para Jerusalém, região do Jordão, Gedarenos, lá no norte, que era a cidade dos gregos, Tiro, Sidônia. Então ele andava na região toda. Em Jerusalém ia várias vezes. Foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, subiu no templo. Toda a vida que Jesus está no templo tem confusão. E ele não ficava calado, não. Se você pensa que Nosso Senhor ficava calado, nós ficamos, mas ele não ficava, não. O sumo sacerdote, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: quem era o sumo sacerdote? Tinha dois, Anás e Caifás. Caifás condenou Nosso Senhor. Anás era o mais importante. Anás era o sogro de Caifás. Depois tinha os doutores da lei. Quem eram? Fariseus. E os anciãos, também fariseus. Então tinha aqui Anás, Caifás, fariseus. Entre doutores da lei, que eram os escribas que escreviam, e os anciãos, os mais antigos. Só gente boa. Aproximaram-se de Jesus. Toda a vida que Jesus, tem fariseu, tem ancião, tem sumo sacerdote, tem briga. E não se obrigava, ficava calado não. Perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes essas coisas? Que autoridade é essa que eles estão falando? Jesus estava curando e tirando o demônio e pregando. 3 coisas que ele fazia, perdoando o pecado. 4. E ele queria saber: que autoridade é essa? Com que autoridade tu cura? Com que autoridade tu tira o demônio? Porque eles não curavam, nem tiravam o demônio.
E que ensinamento é esse que tu está ensinando? Muitas vezes era contra a lei deles. E que história é essa de perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. E aqui nós estamos em Marcos 11, em Marcos 2, Jesus já tinha perdoado o pecado. Já tinha falado do perdão do pecado. Com que autoridade faz isso? Faz essas coisas. Quem te deu autoridade para fazer isso? Perguntaram na certa, com toda prepotência. Jesus respondeu a eles: de jeito nenhum. Ora, se Jesus vai responder uns bichos desses prepotentes, o que nosso Senhor vai dizer? Jesus disse o seguinte: vou fazer uma pergunta a vocês. Eles perguntaram a Nosso Senhor não respondeu. Pronto. Eu também não respondo não. Quando eu vejo que uma pergunta é só para provocar, eu não respondo. Acabou. Aprendi com o Nosso Senhor. Estavam provocando Nosso Senhor, né? Vou fazer uma pergunta para vocês que estão me perguntando, né? Uma só pergunta. Se me responderdes, eu direi com que autoridade eu faço. Mas se vocês não responderam, eu não digo. Pronto. Pronto. Não baixou a cabeça, não ficou com medo, enfrentou. Aí vocês querem que eu diga com que autoridade? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são doutores? Eu sou mais do que vocês. Pronto. Aí a pergunta do Nosso Senhor é a seguinte: se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha da onde? Só isso. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Não sei se vocês perceberam, Nosso Senhor é muito inteligente. A pergunta dele derrubou os fariseus. Não sei se vocês perceberam por que derrubou. O batismo de João vinha de Deus, vinha do céu ou vinha dos homens? Se ele dissesse vinha do céu, aí Jesus vai dizer: e por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não se convertem? Bando de hipócrita. Outra ocasião chamou tudinho de hipócrita. Se dissesse vem de Deus, vem do céu, por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não se convertem? Se ele dissesse vem dos homens, ele tinha medo da multidão que acreditava em João. Aí estava uma sinuca de bico. Entenderam? Entenderam a questão ou não? Se ele dissesse vem dos céus, Jesus ia dizer: por que vocês não acreditaram nele? Ficaram contra ele. E se disser vem dos homens, a multidão ficava contra os fariseus, porque a multidão acreditava em João e dizia que João era um profeta e era um santo. Eles queriam armar a cilada para Nosso Senhor derrubou eles. Baixou a cabeça não. E nem eu tenho que baixar a cabeça, ninguém tem que baixar a cabeça por toda a situação, não. Tem que enfrentar. O que é mentira é dizer que é mentira, o que é verdade é dizer que é verdade. Isso aqui eram mentirosos. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles disseram: não sabemos. Jesus calou eles. Como nós devemos calar eles aí? Não tem respeito pela igreja católica, mas quer o dinheiro dos católicos. Entendeu? Não tem respeito pela igreja católica e quer o dinheiro dos católicos. Não vai ter, meu dinheiro não tem. Pronto. Boicotar, não comprar nada, até respeitar a missa. E a missa não é minha não é do padre não, a missa é da comunidade. E se vocês não fizerem nada, vão responder diante do Nosso Senhor. É a comunidade que tem que assumir isso. Tem que dizer, e para eles dizer, não, vocês não podem perturbar a missa. Vocês têm que respeitar a comunidade, vocês. Não é só o padre, não. Eu falo toda hora. E vocês ficam calados. Tem que ir lá, tem que reclamar, tem que ir no outro, tem que reclamar, vocês têm que respeitar. E tem uma lei, essa lei proíbe esses carros de som nessas alturas. É só chamar que eles são multados. Pronto, e a multa hoje está altíssima. Dobrou, mais do que dobrou a multa. Pronto. É tudo dinheiro. Se eles não respeitam, denuncia. Não precisa nem dizer quem é, só denunciar. Tá? Volto a dizer, não é só o padre não, vocês também. Agora fica tudo covarde. Tem medo de quê? É um direito que nós temos. O culto da missa é um direito que a comunidade tem.
E Nosso Senhor não ficar calado. Fica calado um bocado de católico que não quer se comprometer. Eu acho que é isso. Tem medo. Eu quero entender que medo é esse. Né? Pois eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Pois Jesus não respondeu. Eles queriam a resposta? Queriam. Pois não vou responder. Pronto. Fez só encurralar eles na mesma coisa. Né? Quiseram pegar Nosso Senhor que pegou eles. Para mostrar que Nosso Senhor não ficava com a cabeça baixa toda hora, principalmente numa situação de injustiça. Ele falava, ele gritava, ele se colocava contra. Não era, não vou dizer nem a expressão em português, não. Não era mole não, tá? Nosso Senhor não era não. Era outra pessoa. E a gente tem uma ideia errada de Nosso Senhor. E é bom a comunidade se reunir e fazer alguma coisa. Porque a missa não é só do padre, não. Na leitura inicial do Eclesiástico, fala em ação de graça e louvor, e bendizer o nome do Senhor. Né? E principalmente fala da sabedoria. A sabedoria, mais uma vez, não é baixar a cabeça para tudo, não. Sabedoria é saber falar na hora de falar, saber calar também na hora de calar. Mas diante de uma injustiça, se levantar. Ninguém é obrigado a engolir tudo. Até porque hoje o Estado interfere na igreja. Manda fechar as igrejas. Eu mandei fechar aí porque não posso celebrar a missa devido a essa confusão. Quando tem lei que proíbe esses carros de som. Ninguém pode botar um som nessas alturas. É lei. É multado. Mas aqui a gente deixa como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é normal. Não é normal. Espero que a comunidade pense nisso que eu estou dizendo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.